Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs, o culto de hoje é um culto especial, porque nós estamos de aniversário, a igreja está completando 12 anos, está uma mocinha de igreja constituída, embora que o ministério já seja um ministério de muito mais tempo. Já faz quase 30 anos de ministério, mas como igreja constituída são 12 anos, e a gente glorifica a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses 12 anos, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós, apesar de nós, e por tudo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas através do ministério desta pequena igreja. Amém? Amém. Vamos abrir no Salmo 126. Salmo 126, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amém. Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor. Pai querido, nós te rendemos graças, especialmente pelo dia de hoje, rogando a Ti que o Senhor venha ministrar o nosso coração, a Sua santa palavra, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos ministrados poderosamente pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós cantamos há pouco: o Senhor é o nosso refúgio na tribulação. Mas se nós fôssemos listar, pontuar aquilo que Jesus é para nós, certamente a gente não sairia daqui. O Salmo deixa muito claro que o Senhor é consolo para todos aqueles que choram. O Senhor é consolo na tribulação, é refúgio no meio dos temporais da vida. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o sumo sacerdote da nova aliança, aquele que tem cuidado de cada um de nós, tem nos guardado e nos sustentado com a sua mão direita fiel. E a gente glorifica a Deus porque sabemos que o Senhor é aquele que tem nos conduzido em triunfo, apesar de nós. São muitas as aflições pelas quais passamos, mas o Senhor é aquele que é um Deus presente, é um Deus real, e a gente descobre que todas essas aflições, todos os nossos estreitos, tudo aquilo que nós temos vivido, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e que têm sido chamados segundo o seu propósito. Este salmo a gente tem falado para alguns que é chamado de cântico de romagem. Ele faz parte do inário de bolso dos israelitas. E esses cânticos de romagens, eles eram cantados nos deslocamentos dos israelitas nas suas peregrinações para Jerusalém. Também eram entoados nas tarefas diárias de homens e mulheres de Deus daquela época, para que eles não se esquecessem dos grandes feitos de Deus. E se a gente parasse nesse ponto da mensagem e começássemos a testemunhar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus tem feito por nós, grandes coisas tem feito o Senhor por nós.
Então nós nem sairíamos daqui hoje, nem tão cedo, falando dos grandes feitos de Deus. Há pessoas aqui que se converteram há pouco tempo, há outras que nasceram em lares cristãos, foram ensinadas desde as primeiras letras a adorar e a servir esse Deus vivo e maravilhoso. Esse cântico é um cântico de vitória por tudo que Deus operou, especialmente na libertação do cativeiro de Babilônia, pelo qual passou o povo de Deus. E quantos cativeiros nós passamos, quantos cativeiros nós experimentamos, quantos cativeiros nós fomos libertos por Deus. Também, se nós fôssemos listá-los, não sairíamos daqui hoje. Mas nós glorificamos a Deus, porque mesmo essas aflições que têm nos sobrevindo, e são muitas, o Senhor permite que passemos por elas, para que nós cresçamos e amadureçamos na fé e possamos mentorear aqueles que estão chegando agora na fé. Nós podemos dizer, olha, continua crendo, continua tendo a certeza absoluta que o Senhor é com você, o Senhor vai lhe dar vitória nessa situação, porque é assim que Ele age. É assim que Ele age na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Nós falamos ontem sobre sementes, mas especialmente as sementes boas que são lançadas em boa terra. O pastor Malta, no início, assim como ele fez ontem, ele fez uma leitura de um texto que eu queria mais uma vez sugerir à igreja, é Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Versículos de 9 a 21. E esses versículos são recomendações do apóstolo Paulo de determinadas virtudes que nós precisamos aprender a exercitar. E é um exercício diário de fé. Diz que tem um propósito de ler essas virtudes 1000 vezes. Já está em quanto? 70. Já completou as 70. Então falta 930. Só falta 930 vezes, mas ele disse que chega lá. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, que sementes são essas? A palavra de Deus é semente, a fé é semente, as palavras que nós proferimos são sementes, cuidado com elas. Atitudes são sementes. Só no terreno apropriado elas crescem e frutificam. E aí fica a pergunta: que tipo de semente nós temos semeado com as nossas palavras e com as nossas atitudes? Na certeza que se nós semeamos, nós vamos colher. E nós não colhemos fruto diferente da semente que nós plantamos. Isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas vêm trazendo suas queixas, trazendo suas demandas, trazendo suas agonias, e a gente senta para conversar e de repente descobre que tem sementes plantadas lá atrás que estão brotando agora. Tem sementes que brotam rápido, tem sementes que demoram a vida inteira para brotar. Mas eu queria que nós hoje estivéssemos dispostos a semear sementes de fé, de confiança nesse Deus vivo, e semear a semente de confiança no terreno apropriado e regá-las com as nossas lágrimas, como diz o Salmo. O pessoal que chegou agora, nós estamos lendo o Salmo 126. Confiança é fé mais obediência. Então não é só fé, é fé e obediência. E aí a gente descobre que isso é confiança viva, confiança em algo que a gente sabe, em alguém que a gente sabe que vai agir na situação e vai mudar a nossa história e vai mudar a nossa realidade em nome de Jesus. Nós podemos dividir este salmo pequeno de 6 versículos em 3 partes distintas. A primeira parte, o salmista fala e encoraja os seus conterrâneos. Do versículo 1 ao 3, o salmista diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha, em nome de Jesus, o que o salmista está fazendo aqui, ele está encorajando os seus conterrâneos, ele está chamando a atenção dos seus irmãos de raça, para não desistirem de confiar nesse Deus que tudo pode e nenhum bem sonega aos que andam retamente, aos que andam retamente. Então o Senhor está dizendo aqui que o salmista encorajou aquele povo, e nós precisamos aprender a nos encorajar uns aos outros. São tantas as queixas, são tantas as lutas, são tantas as demandas, são tantos os estreitos pelos quais passamos. Nesses 12 anos de igreja constituída, nós temos visto grandes histórias acontecendo neste lugar, e grandes vitórias da parte de Deus, de pessoas que têm buscado o Senhor perseverantemente, buscado o Senhor com toda a força do seu coração, crendo que Deus, Ele vai restaurar, Ele vai mudar a vida dessas pessoas, o cenário, a história dessas pessoas. E o salmista chama a atenção que os seus conterrâneos precisam se lembrar dos livramentos que eles tiveram. Nós temos uma memória curta para lembrar das coisas que nós já recebemos as bênçãos e logo esquecemos das bênçãos e já vamos querendo outras coisas, demandas surgem, estreitos surgem, aflições aparecem e a gente esquece das bênçãos recebidas no passado. Essas bênçãos recebidas no passado, não passado talvez não necessariamente muito distante, mas se você olhar para algum tempo atrás, alguns meses, alguns anos atrás, grandes coisas o Senhor fez por nós. E o salmista está dizendo ao seu povo: olha, o Senhor deu tanta coisa, o Senhor fez tanta coisa por nós, no meio das nossas agonias, dos nossos cativeiros, especialmente aquele último cativeiro de Babilônia que durou 70 anos, que o salmista diz: olha, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E que nós aprendamos a exercitar a gratidão diante de Deus. Senhor, eu sou grato. Quantos livramentos de doenças graves, de cânceres, disso, daquilo, aquilo outro, a gente tem visto no meio do povo de Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas famílias. Quantas coisas o Senhor tem operado na vida dos filhos. Então, meus amados, em nome de Jesus, não esqueçam dos grandes feitos de Deus. Lembrem-se daquilo que o Senhor já fez por nós. Amém? Amém. Segundo lugar, segunda parte do versículo, nós vemos aqui o salmista falando ao Senhor numa pequena oração. No versículo 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negueb. E nos deslocamentos pelo deserto, eu não conheço muito bem a geografia daquela região da Judéia, mas os estudiosos eles dizem que para o viajante naquelas regiões desérticas não havia nada mais alentador do que encontrar uma torrente que dessedentasse o viajante. E Deus para nós é isso também. É essa água que desce da rocha, essa água que descedenta, é a água da qual nós bebemos e nunca mais teremos sede. É essa água que nós experimentamos, não o Cristo da religião, não o Cristo das grandes religiões, mas o Cristo vivo, que demanda de nós um relacionamento estreito e íntimo com Ele. Quando nós aprendemos a nos relacionar com Ele desta maneira, não tem mais para ninguém, nós não conseguimos enxergar mais nada nem ninguém, porque Ele ocupa os espaços vazios do nosso coração. A gente se relacionar com Jesus dessa maneira, nesse nível, é bom demais. E só quem veio de determinados guetos espirituais
sabe do que eu estou falando, porque Jesus é liberdade, Jesus é a liberdade da graça, Jesus é esse compromisso que a gente tem com Ele por amor, não por obrigação. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer assim, se você não fizer assado. Não, é amor, é paixão por Jesus, e nós, quando descobrimos isso, é tremendo demais. Então, Senhor, restaura a nossa sorte, que o Senhor restaure a sua sorte, que o Senhor restaure a sua vida, que o Senhor restaure o seu ânimo, que haja restauração na sua vida. E restauração não é reforma, restauração é devolver a aparência do projeto original. Restauração é isso. Nós vemos os restauradores das grandes obras de arte por aí afora. É uma fortuna para restaurar essas obras de arte, porque é preciso que eles tenham muita sensibilidade para perceber como era o projeto original. E o Senhor tem em cada um de nós um projeto original, e Ele quer que nós tenhamos a aparência que Ele nos projetou para ter. Não importa as lutas pelas quais passamos, muitas outras virão e nós superaremos todas elas na força que o Senhor supre. Mas clamemos, oremos, busquemos com toda a força do nosso coração e façamos a oração do salmista: Senhor, restaura a minha saúde, Senhor, restaura o meu relacionamento, Senhor, restaura o meu ânimo, restaura a minha alegria. Muitos irmãos têm perdido a alegria no meio do povo de Deus, e o Senhor quer restaurar essa alegria. Então, hoje, a palavra para você seja restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Que você complete essa oração e diga ao Senhor aquilo que você deseja ver restaurado na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E no final, nós vemos aqui alguns estudiosos, eles ousam dizer que é o Senhor respondendo ao salmista, nos versículos 5 e 6, diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amém. Muitos neste lugar têm semeado em meio a lágrimas. Muitas vezes são lágrimas que não são choradas externamente, mas são lágrimas que são choradas para dentro. São clamores da alma, a alma estremece diante de determinadas coisas. Muitas vezes há um choro convulsivo que você nem ousa externá-lo, nem exteriorizá-lo diante de ninguém. Mas o Senhor sabe, e o Senhor é aquele que é especialista em aparar a lágrima de crente. O Senhor é aquele que é especialista em nos acudir, nos amparar e nos acalentar, e nos colocar no colo, e nos abraçar como aquele pai amoroso que aperta o filho ao encontro do seu peito, para que ele se sinta amparado. O Senhor é o consolo para aqueles que choram. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a gente ouve no Sermão do Monte, Jesus dizendo que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quando ele diz isso, são aqueles que choram na presença de Deus. E a gente tem insistido muito neste lugar: guardem conveniência das suas particularidades. Não exteriorize para todas as pessoas. Deixe que o Senhor ouça a sua queixa, chore no seu quarto em secreto, e o seu Pai que vê em secreto há de recompensá-lo. E a gente vai ver a glória de Deus na vida de muitas pessoas, especialmente na vida de muitas mulheres. Amém. O que esse texto nos ensina hoje? Plantemos semente de confiança incondicionalmente em Deus e deixemos que essas sementes brotem para a glória do Pai. Arranquemos as ervas daninhas, os pedregulhos e os espinhos que têm sufocado a semente bendita da nossa confiança. Muitas vezes a gente se deixa assombrar com a fúria dos ventos, com o tamanho das ondas, e a gente tira os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Jesus é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que focar nele, olhar para ele, crer nele, confiar nele e ter certeza
absoluta do agir dele nessa situação em nome de Jesus. Tenhamos a certeza absoluta das nossas vitórias, porque o Senhor diz na sua palavra, nós acabamos de ver, que aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com júbilo, ceifarão com alegria. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.